Você sabe a importância desse evento hoje e a nossa ideia da Comissão da Verdade do Rio de promover um seminário que dê conta nessa data, 50 anos depois, de lembrar do que foi naquele momento a coragem e a ousadia do presidente João Goulart, de fazer um comício na Central do Brasil e apresentar ao nosso país diversas reformas que com certeza teriam mudado o rumo da nossa história, é para pensar sobre isso e para pensar como que essas permanências e as ausências dessas reformas ainda hoje afetam o nosso cotidiano, e entender também o porquê da juventude está novamente tomando as ruas desse país e pleiteando talvez muito daquilo que foi proposto e pensado pelo presidente João Goulart. Esse seminário não teria sido possível sem a ajuda, sem a parceria do Instituto João Goulart e sobretudo da família João Goulart. Estamos aqui com a Maria Tereza Goulart, presidente de honra do Instituto João Goulart. E nesse momento, Maria Tereza, eu acho que todos nós, se eu posso falar isso, eu me sinto também da família João Goulart, da família Goulart, e sei que cada um de nós carrega um pouco esse sentimento por estar aqui hoje. Esse trabalho de resgate, né, de quem foi esse presidente, do que ele fez, esses sonhos dele, que hoje também são os nossos sonhos. Então eu vou convidar para compor a mesa, em primeiro lugar, Maria Tereza Goulart, presidente de honra do Instituto João Goulart. Outro também que tem me ensinado muito desde que eu conheci pela primeira vez, que é hoje o presidente do Instituto João Goulart, o João Vicente Goulart. E como essa família é muito linda, né, convido agora a Denise Goulart, vice-presidente do Instituto. Para pensarmos e fazermos esse seminário, a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos foi uma parceira muito importante e por isso agradeço já a presença e chamo para compor a mesa o subsecretário de Direitos Humanos, Raimundo Neto. Outra pessoa que também teve ousadia nesse último período de nos ajudar no resgate da memória do presidente João Goulart, pela coragem de destituir aquilo que foi a declaração de vacância da presidência da República, talvez um dos atos mais vergonhosos do nosso legislativo até hoje, que declarou vaga à presidência quando João Goulart ainda estava no Brasil. Então, juntamente com o senador Pedro Simon, apresentou essa proposta, conseguiu fazer isso. Chamo aqui, que está conosco, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. E por fim, quem desde o primeiro dia que nós tomamos posse não tem recuado nenhum passo na busca da verdade e do esclarecimento do que foi a ditadura, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, nosso presidente da Comissão da Verdade, o Adi Damoso. Essa mesa é a mesa de abertura do nosso seminário. Cada um dos seus componentes terá de 2 a 3 minutos para fazer a sua saudação, até porque todos eles compõem mesas posteriores aqui no seminário. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Raimundo Neto, subsecretário de Estado de Direitos Humanos aqui no Rio de Janeiro.
Bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a todas as vítimas e famílias que sofreram tortura durante o período de ascensão de 1964 que estão presentes. Eu acho que é o motivo principal de nós estarmos reconstruindo essa memória. Gostaria de cumprimentar a todos os membros da Comissão da Verdade, da pessoa do Dr. Vadir da Luz, e cumprimentar também aqui a mesa todos os familiares do presidente João Goulart, na pessoa da sua viúva Maria Tereza Goulart. Cumprimentar ainda o Dr. Valdir Pires, o Dalton Dornelas, a Anita Freire, a Carolina Mello e o Antônio Pedro Soares, o vereador Raimon, que todos aqui, de certa forma, fizeram parte desse momento histórico no passado, hoje estão fazendo agora no presente. Há exatos 50 anos, o Brasil viveu um período daqueles momentos destinados a fazerem parte da história. Milhares de pessoas se reuniram para assistir ao começo da Central do Brasil, quando então o presidente João Goulart apresentava seus projetos para o país. Poucos dias depois desse fato, uma intervenção civil-militar traumática iria depor o presidente João Goulart, dando início a um ciclo que se estenderia até meados dos anos 80, quando o Brasil começou a retomar o período democrático. E aquela distante noite de 50 anos atrás ficou como um marco de uma época de profundas transformações, de profundas dores, sempre presente quando brasileiros enfrentam brasileiros, saindo do campo do debate das ideias e saindo para um embate pelo qual todos pagaram com um alto preço. Até hoje sentiram, sei de muitas famílias que aqui estão, que tiveram seus entes queridos torturados e muitos desaparecidos. Aquela noite, na verdade, foi o estopim de uma crise que se estendia desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, com forte resistência ao continuamento do processo democrático com a posse do vice-presidente João Goulart. Que país teríamos se o comício da Central do Brasil tivesse sido apenas mais um? Se dias depois não houvesse acontecido a quebra do sistema democrático, essa é uma pergunta que nunca conseguiremos responder, a despeito de análise de alguns cenários das reformas pretendidas. Todavia, uma coisa ficou clara. Ficou claro que o caminho da ditadura e do regime de exceção é o menos apropriado para um país que se pretende respeito aos princípios fundamentais dos direitos humanos, devendo sempre prevalecer o espírito da democracia, mesmo em situações difíceis. Mas o objetivo desse evento, acima de tudo, é relembrar e usar o passado como instrumento, não do reavivamento de sentimentos negativos, poucos nobres, mas de alerta, de reconstrução e de crescimento. Por isso, o comício da Central do Brasil se tornou um símbolo desse momento. Como tantos outros em nossa história, ele nos faz pensar, nos faz buscar no passado nossa própria identidade, nossas convicções, para que possamos oferecer às próximas gerações um país com menos traumas, com mais vivência, transformando dores, desespero em lições de convivência, de humanidade, de progresso e de tolerância. E aqui, essa é mais uma oportunidade, em um país no qual a memória é escassa, de lançarmos a pedra fundamental na construção de um país de verdades, verdades diversas, que respeitem cada indivíduo, cada memória. Construindo um país mais justo em que possamos aprender com o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Que a memória que hoje nós buscamos manter viva nos ajude a nunca perder isso de vista. Passo agora a palavra ao presidente do Instituto João Goulart, João Vicente. Bom dia a todos, bom dia aos componentes da mesa, presidente Vadir, a todos nós que estamos aqui, compondo esses 50 anos de uma lembrança triste. Quero agradecer a presença do Dr. Valdir, do Aldo, da Anita, que nós convidamos através do Instituto, enfim, de todos aqueles que se fizeram presentes para recordar nesse dia
Um dia que marcou a história política de nosso país. Um dia em que Jango, junto, como ele disse naquele momento, junto ao povo brasileiro, na praça que é do povo brasileiro, propunha o conjunto de medidas das reformas de base para iniciar o processo de desenvolvimento brasileiro, travado há tantos anos por um sistema econômico perverso, por um sistema econômico que mantinha a exclusão de grande parte da sociedade brasileira. Estamos hoje aqui, 50 anos depois, e presenciar o que está acontecendo no Brasil nos produz uma profunda reflexão no sentido de que devemos cada vez mais ir buscar no passado, nas raízes de nosso passado, as respostas para o desenvolvimento do país. Via eu que tempos depois, 50 anos depois, as reformas estruturais do presidente João Goulart, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma educacional, a reforma urbana, a lei de remessa de lucros, são propostas que ainda esse país precisa, e que bom que nós estamos aqui na academia, rever com cuidado para que nós possamos continuar avançando. Eu via, presidente Valdir, no Globo, de domingo passado, o número que as teles estavam remetendo para suas matrizes, e me pergunto, 50 anos depois, estamos com o mesmo problema que poderíamos ter resolvido. Entregamos para a Itália, para a Espanha, para o México, um serviço essencial que Jango tanto lutou, como foi a criação da Embratel, para que elas estejam remetendo hoje 95% de todos os seus ganhos, que são bilhões de reais, para as suas matrizes. A reforma agrária que Jango propunha em 64 está, sem dúvida alguma, empacada no nosso país, exatamente porque estamos confundindo reforma agrária com reforma fundiária, que é apenas colocar o contingente humano no meio de zonas distantes, sem escoamento, sem assistência técnica, sem extensão rural. E o que Jango queria era uma reforma agrária aonde o poder público tinha valorizado as terras nas rodovias federais, nos açudes federais e nas ferrovias. Não esperava eu que a reforma bancária de João Goulart, que diziam que as elites o iriam derrubar, hoje nós vemos aí, né, os 3 maiores bancos de nosso país, de 2007 a 2011, com 50 e tantos bilhões de lucro líquido, sem obrigação de emprestar sequer R$1 para a educação fundamental, R$1 para a reforma agrária, R$1 para todos aqueles que precisam de governo. Isso fica por conta do Tesouro Nacional. Então, eu quero agradecer, Nadine, nós estamos hoje aqui no Rio de Janeiro, discutindo, relembrando, mas principalmente fazendo uma reflexão profunda, se não é a hora desse país rever nas suas posições de como avançar. Muito obrigado a todos pela presença. Eu quero agradecer porque é de fundamental importância nós olharmos para trás para continuar caminhando para o nosso futuro. Obrigado.